Olá, meus queridos! Estamos aqui mais uma vez para darmos sequência ao nosso trabalho de. Nós estamos aqui comentando sobre o livro de Jó, né? Estamos aí já andando mais algumas semanas, né? E no total são 48 semanas. E hoje nós vamos para a semana número, né? Tá aqui, número 7, né? Número 7 já estávamos, já falta 41 semanas tirando essa hoje aqui. Queria pedir a sua atenção, né, para que nós possamos compartilhar junto aqui esse livro, falar um pouquinho sobre ele, o que percorreu, né, durante todos esses capítulos. Já começamos ontem na aula passada, na lição passada, a falar sobre, né, sobre a situação ou a reação de Jó após aqueles 7 dias de silêncio. E agora nós vamos começar agora a falar sobre o andamento, né? Agora quem vai começar a falar será os amigos de Jó, né? Nós vamos comentar um pouquinho sobre eles, falar o que eles pensaram, o que eles pensaram. E eu quero deixar bem claro para você que o que nós vamos trazer aqui, né, é o básico, na verdade, né, dentro daquilo que nós precisamos aprender no nosso dia a dia, né? E hoje nós vamos falar sobre um deles, né, o primeiro que a qual abriu ali aquela abertura de falar e a comentar sobre todos os casos e sempre entendermos que ah, de alguma forma eles não falaram coisas ademais, mas também não falaram as coisas que eram e não adequadas para o momento que vivia Jó, né? Vamos lá, hoje o tema é interessante, né? O tema é: acaso já pereceu algum inocente? O capítulo está em capítulo 4 de Jó, no versículo 1 a 21. Na verdade, é o capítulo todo, né, de Jó aqui, que fala sobre, que vamos comentar aqui hoje. Vamos lá? Vamos para o nosso comentário, para não perdermos tempo. Esse capítulo traz a primeira participação de Elifaz no cenário geral do livro. Nessa primeira parte do seu discurso, ele lança o principal fundamento para a sua argumentação com Jó, a saber, a doutrina da retribuição. Como veremos, os outros amigos sempre seguem a proposta lançada por Elifaz, que faz dele uma pessoa-chave para entendermos o argumento dos amigos em geral. Como nós falamos na lição passada, né, quando nós comentamos sobre cada um deles, ele faz aqui é o mais assim centrado, né, o mais vamos dizer assim, mais maduro e mais conhecia Jó. Então, os demais amigos, eles vieram na corda dele, né, na linha dele, para poder dar sequência os seus argumentos ali na situação de Jó. É muito fácil, é muito bom a gente colocarmos aqui que é muito interessante nós colocarmos que é muito fácil nós fazermos comentários, né, comentários sobre quando alguém está passando por uma situação adversa, né? Então, também vamos sempre trazer para você aqui o cuidado que devemos ter, né, de não fazermos comentários que não são adequados, talvez pertinentes, talvez até racionais, talvez até doutrinários, mas não adequados. O momento, quem conhece aquele momento é Deus e a pessoa que está passando. Por isso, tomar muito cuidado com isso. Vamos aprender um pouquinho também nesse conjunto todo aqui, né? Vamos lá para o comentário. Uma primeira leitura do discurso de Elifaz pode passar a ideia de uma pessoa precipitada em seu julgamento, pois já nos primeiros versos ele parece estar acusando Jó de confiar em sua própria justiça. No verso 6 ele fala: porventura, não é o teu temor de Deus, não é o teu temor de Deus aquilo que confias? Deixa eu ler aqui na minha versão. Aqui eu tenho várias versões aqui.
E na minha versão NAA diz assim, eu vou usar a minha versão que fica mais fácil, né? Você não tem confiança no seu temor a Deus, né? Na parte A do versículo, né? E aí nós vamos lá para... Aí eu quero entrar aqui na linguagem de hoje. Deixa eu ver aqui. Na linguagem de hoje, o que poderia dizer aqui? Deixa eu... Aqui tá. Ah, tá. Vamos lá. Na linguagem de hoje diz: o seu temor a Deus não lhe dá confiança? Então, ele faz agora, está aqui, né? Procurando passar para Jó uma situação, né? Porque também existe aquilo, né? Outrora, né? Eu era uma pessoa que ensinava, uma pessoa que explicava, uma pessoa que aconselhava, de repentemente, e eu vivo uma situação e parece que eu não estou mais crendo em Deus. É essa visão que ele faz, tem de Jó. Deixa eu continuar aqui. Não tem como negar que ele faz é uma pessoa madura e tem opinião já formada a respeito daquilo que ele fala, mas alguns dos comentaristas têm sugerido que o seu propósito inicial não é o de acusar, mas sim de encorajar. A mim eu penso também da mesma forma. Ao dizer que o temor de Deus é aquilo que Jó confia, ele faz e está tentando impedir que as palavras de desabafo proferidas por Jó culminem em algum tipo de ofensa que destrua a sua piedade. Penso eu, é por isso que eu falei, as questões aqui, elas não são não doutrinárias. A questão toda que nós estamos aqui querendo sempre enfatizar para os irmãos, dizer bem claro para vocês, não é exatamente o que ele faz esteja errado, mas que o momento propício, né, não era aquele, creio eu, de fazer menções sobre isso, né? Como falei, a gente não conhece o interior daquele que está passando por a situação adversa, né? Eu creio também, juntamente com os comentaristas, que ele faz estava querendo encorajar Jó. Ô, Jó, poxa vida, você não confia em Deus não, rapaz? Não é sempre assim que a gente fala com alguém? Ô, rapaz, você não confia em Deus não, cara? Tem que confiar em Deus, né? Tem que aprender a confiar. Só que nós não podemos muito ser enfáticos assim para alguém que está na situação. Gente, vamos estudar a situação de Jó. É só isso que eu queria que todos nós parássemos para poder refletir, né? Não é simplesmente dizer, você não confia mais em Deus, não, rapaz? Que é isso? Como diz aqui na versão NTLH, que é a versão de hoje, né? O seu temor a Deus não lhe dá confiança? Você não teme a Deus, mas amém? Não, cara. Que isso, meu irmão? Então, aqui parece a intenção de ele faz não diz aquela coisa das boas intenções, seria exatamente consolar Jó. Faz que Jó refletisse de tudo aquilo que ele falasse. Mas é aquilo que nós falamos, a profundidade do problema, né, que vive as pessoas, né, que quem está doendo é em mim, quem está doendo é nele, não é em mim. Ou quem está doendo em mim não é naquela pessoa. Né? Então eu sei a dor que eu estou sentindo. Não diz aquele ditado? Só quem sabe o calor do fogo, quem está lá próximo dele ou em volta dele. Então, todas as questões, elas devem ser bem analisadas. Precisamos aprender um pouco com isso tudo aqui, né? Aprender com essa situação toda. Aprender a lidar com pessoas ou confrontarmos com pessoas que estão vivendo momentos críticos da sua vida. Podemos sim entender eles também e talvez não usar as boas intenções, né? Como alguns usam aí, ok? Vamos lá. Eu estou aqui pulando porque tem muitas coisas que a gente não precisa enfatizar, né? A teoria e a prática da vida de Jó. A primeira estratégia que ele faz foi comparar a teoria e a prática da vida de Jó. E ele faz isso listando quatro ocasiões que tais teorias foram utilizadas em uma ocasião quando e a prática de tais teorias. São as quatro teorias, são as seguintes. Primeira, tens ensinado a muitos, não tem? A segunda, tem fortalecido mãos fracas?
Tens sustentado os que tropeçam? E quarto, tens fortificado os joelhos vacilantes. Aqui, na constatação que ele faz, todas essas ocasiões, as palavras de Jó tinham sido mostradas suficientes na vida de muitas pessoas, demonstrando que a teoria por detrás de seus conselhos era boa. Então, ele faz não estar aqui trazendo uma coisa ruim, né? Como eu falei, há um momento, a circunstância é ela que faz, né? Ela que faz a diferença no momento, né? Talvez você tenha toda a razão possível numa discussão, num confronto, num debate. Talvez você tenha todas as razões possíveis. Eu, particularmente, confesso aos irmãos que eu não sou muito de entrar em debates. Né, eu não sou muito a favor de debates. Né? Tem aí algumas pessoas que gostam de fazer debates, discussões. Né? Tem aí as teorias dos, daqueles que gostam de escatologia, né? E aí uns falam que a igreja vai passar por tribulação, outros dizem que não, né? Outros falam que o milênio vai ser após ou antes da tribulação. Eu não estou aqui querendo entrar nesse mérito aqui no momento. Então não faço comentário sobre isso, que eu não vou entrar nesses méritos. Estou dando um exemplo que são discussões desnecessárias, né? Necessárias. Às vezes a pessoa passa por um momento difícil, como eu conheço muitos amigos que passam por um momento difícil, eu prefiro até ficar quieto. Se eu não tenho uma palavra, se eu não tenho nada para ajudá-los, né? Ou se eles não pedirem, porque se Jó pedisse algum conselho, talvez, tudo bem, né? Como é que eu vou sair disso? Né? A Bíblia não fala aqui que ele pediu conselho. Ainda a questão toda aqui veio dos seus amigos após o pronunciamento de Jó, tirando dentro dele, a angústia que ele estava vivendo, né? Então, ele não sabia o que Jó estava sentindo é, corretamente. Ele não sabia, né? Então, Jó expressa alguma coisa que está dentro do seu coração. Por isso que não estou dizendo que ele faz não esteja correto nas suas posições aqui, colocando, não. Ele está correto, mas porém o momento não é, digo eu, propício, adequado, né, para poder fazer aquilo. Vamos lá. Diante disso, a pergunta que ele faz a Jó é a seguinte, né? Por que agora está chegando a tua vez e tu te enfadas? Ou seja, por que a teoria que funcionou para outras pessoas não pode igualmente ser aplicada a você? É essa a questão, né? Jó, poxa, é muito fácil você ensinar. Você ensinou? Gente, eu não gosto disso. Algumas pessoas fazem isso comigo e eu fico quieto, não respondo. Eu sei que isso dói muito, né? Porque que por mais que você já ensinou pessoas, por mais que você já pregou, ensinou, ajudou pessoas a se levantar, né, dentro daquela situação que talvez seja igual à sua que você está passando no momento agora. Mas, mas a dor é tão intensa que não é o momento de você ouvir aquilo, né? De ouvir aquilo, né? Às vezes a pessoa chega para mim, você não prega, eu estou seguindo a sua pregação, né? Dói isso, né? Eu queria até falar para essas pessoas que talvez estejam me ouvindo, né? Que dói muito, não façam isso com ninguém. E ele faz aqui, eu não estou dizendo que ele esteja incorreto, repito isso. Só que no momento, repito também isso, eu estou sendo muito repetitivo nisso, porque é necessário. Não era um momento para isso, né? Então, tomar muito cuidado com isso. Deixa eu aqui falar aqui, usar mais um termo aqui. Ao dizer, não é o seu temor aquilo em que confias, ele faz estar lembrando, Jó, que esse tipo de comportamento perturbado e agressivo em relação ao, ao que Deus tem feito para afetar diretamente o genuíno temor de Deus e vinha manifestando até então. Se Jó realmente valoriza seu temor a Deus, temor de Deus, deveria zelar para que seus surtos de indignação não destruíssem algo que foi construído em uma vida inteira. Bom, aí
é um cuidado também que ele faz, estava tendo com Jó, para ele não deixar que aquele surto de angústia pudesse destruir a piedade e o respeito que eles tinham com Deus. E a gente vê que não aconteceu isso. Nós explicamos isso semana passada, né? Na lição passada sobre isso, né? Você que ainda, né, está caindo aqui de paraquedas nesse estudo aqui hoje, né? Então é preciso que você volte às lições anteriores para poder você entender o contexto e a sequência disso tudo. Vamos lá. Número 2. A doutrina da retribuição. O segundo tópico, apresentado por Elifaz, trata de sua própria teoria de modo como ele acredita que Deus lida com seus filhos na terra. A tese de Elifaz, apresentada por meio de duas perguntas, com um sentido paralelo e dependente uma da outra. A primeira pergunta: acaso já pereceu algum inocente? O segundo: onde foram os retos retribuídos? Vamos lá. Eu deixo ler na linguagem de hoje, né? Para poder. É muito bom a gente usar essas linguagens de hoje. Versículo 7, tá? Do capítulo 4. Você lembra de alguma pessoa inocente que tenha caído na desgraça? Ou de alguma pessoa honesta que tenha sido destruída? Está fazendo a pergunta para Jó, né? Você já viu um inocente já perecer? Já viu um reto ser destruído? Aí você entra naquela passagem, acho que até o próprio salmista, né? É 37, deixa eu ler aqui, mas eu não estou lembrado aqui. Ah, tá. O Salmo 37, né? Deixa eu ler aqui na 37, versículo 25. Eu vou ler aqui, usar aqui o meu aplicativo aqui, que eu gosto muito desse aplicativo aqui no notebook. Ó, 37. Salmo 37, versículo 25, que diz assim, olha só. Fui moço, agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Isso, palavra dita pelo salmista. Quando você vai para a linguagem de hoje, aí diz assim, olha, fui moço, agora sou velho. Nunca vi um homem bom abandonado por Deus e nunca vi os seus filhos mendigando comida. Bom, a pergunta de Elifaz é pertinente, é uma pergunta aparentemente saudável, né? Ele está preocupado com Jó pela forma que Jó expressou lá depois daqueles 7 dias. E agora, está aqui. Mas aí a gente vai ver isso a sequência. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não julgar essas pessoas, porque no final da história, quem vai cair do cavalo somos nós que julgamos, como aconteceu. A gente vai ver isso mais para frente, né? Mais para frente aí, lá no final dos capítulos de Jó. A gente vai chegar lá, né? Ainda falta muito caminho para poder chegarmos lá, ainda tem muitas coisas para a gente entendermos aqui. E hoje eu quero que você entenda essa parte muito importante, né? Eu já falei, ele não está aqui falando algo ademais, mas também não está falando algo apropriado dentro do que Deus está vendo. No momento aqui, só Deus conhecia o coração de Jó. No momento da adversidade, só Deus conhece o coração das pessoas, independente da situação, né? Independente do que a pessoa fez, o que a pessoa errou, né? A questão aqui, a graça ainda até está envolvida aqui no meio, na vida de Jó, né? E a graça também, como a graça está envolvida conosco hoje, né? Por isso que é bom você entender a doutrina da graça, né? Quando você entende a doutrina da graça, como estamos ultimamente estudando muito sobre isso, né? E Agnaldo, se você está me ouvindo, meu livro, rapaz, né? Sobre aquele livro da graça. Bom, fecha parênteses agora. Aí, entendeu agora? Então é necessário que a gente entenda, né? E tome cuidado com o que nós vamos falar com os nossos amigos. Então aqui, a palavra perecer, a palavra ser destruído,
A ideia é exatamente essa, né? Que fala que a ideia, a intenção, o pensamento que ele faz é justamente ajudar Jó. Ele está ali para ajudar Jó, né? Cuidado, Jó. Não entra nesses méritos de ficar falando que você não sabe o que está falando. Quem disse para você que Jó não sabe o que está falando, né? Quem sabe? Quem disse para você que a pessoa que você está ali olhando no meio da tanta angústias, né? Eu tenho um amigo meu e ele faz umas determinadas publicações, né? E eu leio e oro por ele, né? Deus conhece por que ele fez aquela publicação. Tanto que eu não acho muito legal fazer essas publicações. A gente em WhatsApp aqui, né? Eu não acho muito legal, mas tudo bem. Ele quer desabafar. Nós não devemos julgar. Ah, porque foi. Né, vai, irmão, ó, confia em Deus. Né? É assim que a gente fala, confia em Deus. Gente, a gente sabe disso, muito sobre isso. Só que o momento não é propício, né? Vamos lá, vamos pular nossas páginas aqui, estamos terminando hoje. Assunto é isso. A gente mexe muito com o nosso assunto, né? Vamos terminar aqui no o último ponto aqui. O segredo de Elifaz e a autoridade do seu argumento. Vamos lá. O terceiro tópico da resposta de Elifaz descreve um segredo que ele traz à tona para argumentar a credibilidade do seu argumento. A primeira parte desse segredo descreve o modo místico no meio do qual ele recebeu uma mensagem de um espírito cuja identidade e característica ele não consegue discernir muito bem. Gente, eu estava lendo sobre isso aqui. Deixa eu localizar aqui, lendo sobre isso. E, gente, tem pessoas que ainda hoje estão dentro desse ponto aqui de ele faz, né? Eu vi alguém me dizer isso, eu senti isso no meu coração de falar isso. Cuidado quando a pessoa sente, quando você sente alguma coisa, fala para alguém, né? A gente tem que entender que tudo que nós vivemos, sentimos, tem que ter contexto bíblico, tem que estar dentro do que Deus pensa. É por isso que é importante você estudar a palavra de Deus, ler muito a palavra, estudar a palavra muito. Você, depois que você entender Deus, né, entender Deus, aí sim, você pode usar um contexto. Por mais que até Elifaz estava usando o contexto bíblicos para poder querer, entre aspas, ajudar Jó. Então aqui a primeira parte ele sente que eu tenho um espírito que eu senti algo dentro do meu coração, né? O que ele fala aqui? Né? Deixa eu ler aqui do 14 ao 16 do capítulo 4. Aí ele fala: veio um mensageiro a Jó e disse-lhe, ou melhor, eu estou aqui, perdão Jó, e perdão irmãos, eu estou aqui, é capítulo 4, Jesus. É porque eu estava no livro de Jó, no livro dos Salmos. Agora sim. Aí, olha só, sobrevieram-me um espanto e um tremor. Isso a palavra dele faz. E todos os meus ossos estremeceram. Fiquei arrepiado. Já ouviu alguém fazer isso? Então o Espírito passou por diante de mim. Aí sim, se arrepiaram os cabelos do meu corpo. Ele parou, não reconhecia a sua aparência. Um vulto estava diante dos meus olhos e trouxe silêncio e ouvi uma voz. Oh, que voz é essa? Que espírito é esse? Eu já vi pessoas fazerem isso. É o que eu falo, o livro de Jó, na verdade, é um livro que traz algumas revelações sobre determinadas coisas que acontecem no dia a dia de hoje, né? Então, eu estava lendo isso aqui, eu ficava rindo, Jesus, misericórdia, misericórdia. Vamos para a segunda parte. A segunda parte desse segredo de Elifaz é dedicada ao conteúdo daquilo que o Espírito teria, né, falado naquela ocasião, e a qual pode ser resumido nas seguintes palavras. Cadê? Ninguém é perfeito de Deus. Ninguém permanece para sempre. Não está claro
esse referido oráculos foi comunicado a Elifaz durante o período em que ele esteve com Jó, ou se algo ocorreu no passado. Pela descrição, ele fez, podemos dizer, pelo menos, que essas palavras não foi algo que ocorreu enquanto ouviu o desabafo de Jó, mas aconteceu durante suas visões noturnas, quando profundo sono caiu sobre ele. O cenário é bem característico de uma era patriarcal ou mesmo era pré-patriarcal, como vemos no caso de Adão, quando o profundo sono veio sobre ele, na criação de Eva, e a de Abraão, quando o profundo sono veio no dia da confirmação da aliança. A pergunta mais importante nesse ponto é a seguinte: de quem é essa voz que ele falou na visão? Qual a autoridade que podemos atribuir a esse tipo de visão e experiência por detrás do posicionamento de Elifaz? Esse é o chave. Essa é a questão. Que autoridade é essa voz? O que faz essa voz fazer com que ela seja creditada? Gente, vamos tomar cuidado, que existem muitas coisas que nós achamos que é certo, que na verdade elas são exatamente coisas que não tem nada a ver com Deus, né? Aquilo parece ter uma questão bem racional, até mesmo pensativa, pode até entender que fosse Deus, mas Deus não. Mas a questão toda é lá dentro da minha pessoa. Ela conhece. Deixa eu ler isso aqui. Né, aqui o autor fala uma coisa muito interessante. Eu quero finalizar com essa questão. Eu não teria nenhuma dificuldade em aceitar que essa visão fosse uma interferência direta de Satanás, trazendo o aspecto do tratamento de Deus com uma criação que só um ser angelical saberia. Por exemplo, dizer: Deus atribuir imperfeições aos seus anjos. Acho que isso é o verso 18, né, que ele fala sobre isso. Eis que Deus não confia nos seus servos, e os seus anjos atribuem imperfeições. Ele está falando dele próprio, de Satanás. Está falando de Satanás. Satanás está usando exatamente essa questão toda aparentemente sábia, pertinente, para poder trazer a ideia daquela conversa que ele teve lá com Deus, quando ele deu a ideia de fazer tudo aquilo com Jó. É por isso que estamos tendo que tomar cuidado. Aquilo que nós achamos que é certo, talvez estamos sendo usados pelo diabo para podermos trazer algo racional. Não é assim que funciona. E essa lição que ele faz aqui, né, que aqui parece exatamente o desabafo de Satanás, descrevendo a sua própria experiência quando ele foi expulso do céu. E trazendo uma ocasião, né, que ele estava procurando consolar Jó, né? Dizer que Jó era uma pessoa isso, que a pessoa aquilo, ou tentar querer dizer, né, que nesse contexto, né, minar a esperança de Jó, né, e às vezes é isso que acontece, né? Eu, como sou muito questionado ou confrontado com isso, né? Você pregou sobre isso, preguei sobre isso, mas no momento eu estou precisando, né, refletir. Eu preciso que Deus ministre isso no meu coração. Não adianta alguém apontar o dedo para você porque você falou um dia, porque você ensinou alguém um dia, que você ajudou alguém um dia e agora está vivendo uma situação dessa. É o problema pessoal teu agora, da pessoa agora. Nós temos que procurar entender isso. E Deus vê isso, Deus olha dessa forma. Se a gente for ler de forma contextual a Bíblia Sagrada, no modo geral, é o que nós temos sempre ensinado, né? Eu queria que você me acompanhasse aí nas minhas preleções, me acompanhasse naquilo que nós temos ensinado aqui no canal. Temos outro canal que é o Wagner Dias da Silva Oficial, e agora estamos trazendo as pregações que estamos pregando a partir de agora, deste ano 2026, lá para aquele canal. Né? Nós temos o canal Instituto Didascalo, que nós procuramos o máximo possível, né, trazer ali estudos sobre discipulado,
Entra nesses canais também, aprenda, me acompanhe. Eu queria te convidar para acompanhar nas minhas preleções, ali no Facebook, no Instagram, de vez em quando traz uma palavra, né, também ali também, né, e vamos aqui procurar, né, a partir de março aqui, outros mais dias aí, né, vamos organizar para trazermos sempre uma palavra ali no Instagram, né, onde vai conjuntamente com o Facebook. Procure. Você vai ver que a gente está procurando ensinar para você justamente isso. A gente parar de querer confrontar as pessoas achando que nós estamos certos. Tá bom? Bom, hoje o estudo foi muito útil. Irmãos, não tem ideia como foi útil hoje. Eu aprendi muito. E espero que você também tenha aprendido bastante também. Ok? Semana que vem nós vamos para a nossa oitava aula, né? Oitava aula. Oitava aula aí, rapaz. Oitava aula. Um capítulo 5, né? Você já pode até ler o capítulo 5 de Jó. Tá bom? Até semana que vem. Estaremos juntos aqui, né? Para podermos dar continuidade ao nosso trabalho. Eu tenho certeza que está nos ensinando muitas coisas boas. Deus abençoe. Até semana que vem.